disputa que dura 100 anos. Após a morte de Vladimir Lenin em 1924, Leon Trotsky e Joseph Stalin passaram a brigar pelo poder na União Soviética. Stalin saiu vitorioso e Trotsky foi expulso do Partido Comunista em 1927 e do território da União Soviética em 29. Em 1940, quando vivia exilado no México, acabou assassinado a mando de Stalin. Apesar de distante no tempo e no espaço, a contenda entre esses dois líderes da Revolução Russa gera hoje discussões nas plataformas digitais aqui no Brasil. Recentemente, o podcast Três Irmãos fez um debate Trotsky versus Stalin, protagonizado por Gustavo Machado e Breno Altman. O vídeo, com quase 4 horas de duração, atingiu mais de 200 mil visualizações. E não para por aí. O episódio gerou outros vídeos com análises e avaliações sobre o debate. O BDF Entrevista de hoje recupera essa treta centenária para entender o que afinal defendiam Trotsky e Stalin, por que as duas concepções de socialismo eram tão antagônicas e por que a esquerda brasileira, pelo menos nas redes sociais, ainda dá tanta importância a esse embate. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo um tema atual e que tem pautado o debate público. Hoje a gente recua um pouco no tempo, vamos lá para um século atrás, para analisar essa briga entre Trotsky e Stalin, que vem também gerando debates acalorados no Brasil hoje em dia. E quem vai nos ajudar a analisar todo esse cenário é o Rodrigo Yanez. Ele é historiador e especialista em União Soviética. Obrigada pela sua participação, Rodrigo, que inclusive fala com a gente direto da Rússia. Ele está lá na Sibéria. Olá, muito obrigado pelo convite. Vamos começar então tentando entender um pouco as diferenças, né, entre essas duas linhas de pensamento, de Trotsky e de Stalin. Acho que uma das diferenças mais marcantes era que o Trotsky defendia que a revolução tinha que ser mundial. E, enquanto isso, Stalin defendeu que o principal naquele momento era assegurar a revolução na União Soviética, o que ficou conhecido aí como socialismo em um só país. Queria que você entrasse um pouquinho mais aprofundadamente nessas duas visões e como que essas duas posições se relacionavam com o contexto geopolítico da época. Olha, esse debate entre as posições de Trotsky e Stalin acho que traz alguns equívocos no senso comum, eu diria, talvez até pela denominação das respectivas teorias, digamos assim, né? Se Trotsky defendia a revolução permanente, Stalin se opunha defendendo o socialismo em um só país. Porém, do ponto de vista de Stalin, não se trata do abandono da ideia de uma revolução mundial. Em nenhum momento a liderança da União Soviética descarta essa possibilidade, que inclusive para a construção do que eles acreditavam ser a construção do comunismo, isso era fundamental, era um passo inevitável. Então, Stalin, ele acreditava que naquele contexto, e aí a gente está falando da década de 20, né, o momento que Lenin morre em 24 e no partido se estabelece uma disputa pelo poder que envolvia não apenas o Stalin e o Trotsky, mas outras figuras da liderança e outras posições, mas que nesse momento já a revolução havia atingido um estado, uma etapa, e o contexto global era tal que a revolução mundial não estava mais no horizonte próximo, como esteve durante a Guerra Civil Russa, o início da década de 20, a virada da década de 1910 para 1920, quando, por exemplo, a revolução na Alemanha era uma possibilidade muito real, a revolução no próprio Reino Unido era uma possibilidade muito real, ali no contexto na esteira da Primeira Guerra Mundial, porém, esse processo foi interrompido ali, talvez mais marcadamente, pela derrota dos soviéticos na Polônia, né, na chegada em Varsóvia. Tendo em vista esse contexto, que o Stalin, e não somente o Stalin, ele
naquele momento muito apoiado pelo que até então era considerada a direita do partido, figuras como Buhari, a figura mais expressiva seria o Buhari, nessa ideia de que é uma impossibilidade, naquele momento, continuar almejando, continuar apoiando ativamente e, e amarrar todo o desenvolvimento da União Soviética na possibilidade de uma revolução mundial. E, portanto, era preciso, naquele contexto, e não que isso fosse o cenário mais desejável, mas, segundo ele, seria o cenário possível, naquele momento, era preciso desenvolver a União Soviética, defender os ganhos da Revolução na União Soviética para, em seguida, dependendo do desenvolvimento das forças revolucionárias ao redor do globo, se voltar para a possibilidade de expandir essa revolução para outros países, para outros continentes. E Trotsky, evidentemente, criticava essa posição, considerava uma impossibilidade mesmo construir o socialismo na União Soviética isoladamente, acreditava que essa revolução estava condenada a partir do momento em que se optou, em que as forças se concentram na construção do socialismo no seu país e, na visão do Trotsky, se abre mão de prosseguir com o processo revolucionário no exterior. Então, sim. Para a gente falar de Trotsky e de Stalin, a gente também não pode esquecer outra figura importantíssima, que é o Lenin. E tanto Trotsky quanto Stalin e os seus seguidores se consideram os herdeiros legítimos das ideias do Lenin. Queria que você comentasse, eu sei que é muito complexo, mas comentasse assim mais por cima, de maneira didática, o que o pensamento tanto do Trotsky quanto do Stalin tem de continuidade e de ruptura em relação às ideias do Lenin. Aqueles que defendem que Stalin seria um sucessor mais ou menos direto do Lenin no pensamento, inclusive, não gostam da utilização do termo stalinismo. Consideram, portanto, que o Stalin era um marxista-leninista e continuou o pensamento de Lenin sem acrescentar, digamos assim, grandes novidades do ponto de vista teórico. Ele seria um continuador e um aplicador das ideias de Lenin. E aí já entra na polêmica, né? Porque os trotskistas já vão argumentar de outra maneira, vão taxar de stalinistas esses que defendem essa posição, e aí já entra numa questão mais complicada historicamente, né? O termo stalinismo, num determinado momento, ali na década de 30, momento em que o culto à personalidade de Stalin começa a ganhar monta, ele é utilizado por figuras próximas de Stalin de maneira positiva, com uma conotação positiva, nominalmente o Lazar Kaganovich, que era uma figura muito próxima de Stalin, judeu-ucraniano, curiosamente, assim como Trotsky, ele que utiliza pela primeira vez e de maneira positiva. O próprio Stalin vai recusar o uso desse termo. Ele vai se considerar a vida inteira um seguidor de Lenin e vai, enfim, vai desestimular o uso do termo stalinismo. Enquanto, por sua vez, o Trotsky, de fato, ele tem um trabalho teórico maior, mais, digamos assim, mais ambicioso do que o Stalin, e o termo trotskismo é adotado pelos seguidores de Trotsky, e inclusive depois vai se ramificar em diversas vertentes, e ainda assim Trotsky, enfim, os trotskistas acreditam que Stalin teria traído as ideias de Lenin, enquanto Trotsky construiu sobre as ideias de Lenin. E nesse momento, como em alguns outros, a crítica dos trotskistas ao
ao Stalin, ao stalinismo, acaba convergindo em alguns momentos com as críticas que são feitas pelo campo liberal, digamos assim. Então, o, a historiografia mais tradicional, a historiografia de uma escola mais ortodoxa, vai argumentar que Stalin não era uma novidade. Stalin estava realmente continuando Lenin, e inclusive que o que eles consideram as atrocidades do stalinismo eram inevitáveis e era uma continuação previsível da política de Lenin, um aprofundamento da política de Lenin. Enquanto os trotskistas vão argumentar pelo outro lado. Vão dizer que o Stalin, enfim, traiu as ideias de Lenin e trouxe esse elemento de uma violência política muito grande que no período de Lenin estava circunscrito às exceções do período de guerra civil, a um terror revolucionário com o objetivo de defender a revolução no primeiro momento, mas que Stalin aí voltou esses próprios instrumentos de violência política contra o partido, contra os velhos bolcheviques, os herdeiros da tradição leninista. Rodrigo, eu queria Então, entrar um pouco mais aprofundado. Desculpa te interromper, mas eu queria entrar um pouco mais aprofundadamente nessa questão do uso da violência, porque o senso comum aí vê o Stalin como um grande sanguinário, mas também o Trotsky não era exatamente uma pessoa pacifista, né? Quando ele comandou o Exército Vermelho, reprimiu violentamente algumas revoltas, inclusive revoltas populares, e o Lenin também tem uma marca de violência ali no Terror Vermelho. Então eu queria que você comentasse um pouquinho o uso da violência nessas diversas correntes. A tradição bolchevique está muito calcada na, na tradição revolucionária europeia, da própria Revolução Francesa. Então, os bolcheviques, assim como os revolucionários franceses, assim como, digamos, os jacobinos, não se envergonhavam do termo terror. O termo terror vermelho é um termo adotado pelos bolcheviques, e, inclusive, é possível ver fotografias com estandartes falando em terror vermelho, como um instrumento legítimo político para defender a revolução. Então, os bolcheviques nunca se esquivaram da ideia que eles têm de que a violência é uma arma política e, no contexto de uma revolução, uma arma inevitável, que se ela não for empunhada pelos revolucionários, ela vai ser empunhada contra os revolucionários. E, claro, Lenin, se a gente lembrar que Lenin morreu em 1924, a Guerra Civil Russa termina em 1922 e vai ter ainda resquícios, pelo menos até 24, em algumas regiões da Ásia Central até o fim da década de 20. Então, é um contexto de guerra civil, é um contexto de intervenção externa. 11 países intervêm na Rússia durante a Guerra Civil diretamente, fornecendo armas, e imediatamente após a Guerra Civil começa uma política de isolamento da União Soviética por meio de um assim chamado cordão sanitário, com estabelecimento de sanções. Então, de fato, se trata de uma situação de exceção. A União Soviética nasce numa situação de exceção e ela vai viver mais ou menos uma situação de exceção até, enfim, até a sua dissolução no início da década de 90. De modo que, sim, Lenin se utilizou, se valeu da violência, não se esquivou disso, inclusive não rompe nesse sentido com uma tradição anterior, marxista, ou mesmo se valendo dos vários paralelos que os próprios bolcheviques estabelecem com a Revolução Francesa. E Trotsky, como mencionado, também não fugiu a esse método político. Né? Trotsky, devemos lembrar, foi o criador e o comandante, por muito tempo, político do Exército Vermelho, no contexto da Guerra Civil,
quando, ao final da qual ocorre, por exemplo, a revolta dos marinheiros de Kronstadt, uma fortaleza na Baía de São Petersburgo, no Golfo da Finlândia, uma fortaleza que se rebela contra as autoridades então bolcheviques e o Trotsky, como comandante do Exército Vermelho, assume a responsabilidade de debelar essa revolta. E o faz se utilizando de, enfim, das Forças Armadas, de artilharia e com uma violência considerável. Então, e isso é muito lembrado pelos anarquistas, né? Essa revolta de Kronstadt teve ali uma influência no anarquismo, de modo que, realmente, o uso da violência política ele foi bastante extenso desde o início da Revolução. E não é, não é nenhum exagero dizer que a Revolução não teria saído triunfante, teria sido esmagada, sem dúvida nenhuma, se não tivesse se utilizado desses instrumentos. Porém, é claro que aí a crítica dos trotskistas, o Stalin ele aprofundou esse uso no momento aí de maior estabilidade, no momento em que o poder soviético já estava bastante mais estabelecido, e voltou essa violência contra figuras que, até então, né, os membros do partido, velhos bolcheviques, companheiros históricos de Lenin, figuras que, até então, por mais que houvesse discordâncias políticas no período de Lenin entre os membros do partido, essas discordâncias nunca tinham gerado punições capitais, físicas, como ocorreu no período de Stalin. Uhum. E os trotskistas... Bom, deixa eu recapitular. Quando o Stalin morre, o Nikita Khrushchev ele faz aquele discurso, né, que ele revela todos os crimes do Stalin. Os trotskistas defendem que, apesar do Khrushchev ter feito isso, ele foi um seguidor das ideias do Stalin, né? Ele continuou ali administrativamente, digamos assim, ele foi um continuador do Stalin e também os que vieram na sequência até o Gorbachev. Já os defensores do Stalin dizem que não, que tanto o Khrushchev e todos os outros eles romperam completamente com as políticas do Stalin. O que a história tem a dizer sobre isso? Acredito que nesse momento, como em vários outros aspectos dessa discussão muito binária, muito polarizada, a verdade não está nem tanto lá, nem tanto cá. De fato, o Khrushchev foi, durante a carreira dele, os principais momentos da carreira dele, um seguidor próximo de Stalin. Curiosamente, na década de 20, nós temos indicações de que ele teria se aproximado de uma oposição. Naquele momento de disputa pelo poder, quando ele ainda não era uma figura muito graduada, e que, inclusive, ele teria, não é confirmado, mas existem indicações, que ele teria, por um momento, se aproximado de uma posição à esquerda do partido, portanto, próxima do trotskismo, do grupo de Trotsky. Mas, de fato, sem dúvida, a partir da década de 30 e até a década de 50, até a morte do Stalin em 1953, ele foi um colaborador muito próximo do Stalin, e, inclusive, nesse discurso mencionado, que é o 20º discurso do partido, desculpa, o discurso do 20º Congresso do Partido em 1956, ele, apesar de denunciar o que ele considerava os crimes de Stalin, principalmente o culto à personalidade, ele também, em todo momento, aponta, sinaliza que Stalin estaria correto no combate ao trotskismo e ao zinovievismo, né, que enfim, o Zinoviev era uma outra figura de oposição. O Khrushchev sempre marca que ele considera que essa luta era uma luta justa do ponto de vista do Stalin. Portanto, nesse momento, ele não rompe com a visão, digamos, stalinista da questão de sucessão. Porém, não dá para dizer que esse processo de 1956 não seria uma reviravolta em relação às políticas de Stalin. Sem dúvida foi. Ele realiza uma série de mudanças em relação ao que era
a política de Stalin na política externa, encerra, por exemplo, os campos de trabalho, o sistema Gulag, começa uma liberalização na economia, principalmente na agricultura, faz uma reforma, ensaia uma reforma no partido, e muda drasticamente várias das posições que eram tidas como firmadas no tempo de Stalin. Inclusive, os apoiadores de Stalin vão identificar o Khrushchev já numa outra tradição, uma tradição talvez semelhante ao que foi a posição de Bukharin, com a qual o Stalin rompe no fim da década de 20 e, e adota, né, a posição da direita do partido, uma posição de continuidade das reformas econômicas, do mantenimento de elementos de mercado através da nova política econômica, da NEP, de enriquecimento dos camponeses, de uma realização, da não realização naquele momento de uma coletivização, de uma industrialização muito mais gradual. Tudo isso eles identificam o Khrushchev como vindo nessa tradição que desembarcaria no Gorbachev. Né? Acho que é muito difícil. Se o Khrushchev, a gente ainda pode argumentar que foi um ministro, um comissário do povo, prefeito de Moscou na época do Stalin, líder do partido em Moscou, uma figura muito próxima do Stalin, a gente não consegue argumentar, muito difícil argumentar que o Gorbachev estaria numa tradição stalinista. E, no entanto, muitos apontam para uma continuidade entre Khrushchev, que desembocaria na figura do Gorbachev, na perestroika e, posteriormente, na dissolução da União Soviética. E a questão da participação popular, como que ela aparece nas linhas do Trotsky e do Stalin? Aí, novamente, nós temos polêmicas, né? Porque esse processo, por exemplo, a relação com os camponeses, toda essa discussão foi muito importante ao longo da década de 20, ao longo dessa disputa pelo poder. E foram diferentes projetos. A gente acaba se concentrando na figura de Stalin, na figura de Trotsky, mas a gente pode lembrar do Zinoviev, do Kamenev, do próprio Bukharin, o resto da direita do partido, Tomsky, Rykov, e no centro do debate estava a relação com o campesinato, né, que compunha na Rússia, naquele momento, a imensa maioria da população, na União Soviética, né, não apenas na Rússia, mas, enfim, compunha a imensa maioria dessa população. E, curiosamente, o Stalin acaba, quando Stalin assume definitivamente o poder no fim da década de 20, o que ele acaba fazendo é adotando muitas das posições que pertenciam à esquerda, ou seja, ao grupo do Trotsky, ali em meados da década de 20. Essa ideia de interromper a nova política econômica, lançar uma industrialização acelerada, financiada por meio da exportação de grãos, que só seria possível através da coletivização do campo, e aí Stalin parte para uma coletivização forçada do campo, de modo que a indústria mecanizasse a agricultura e, enfim, aumentasse a produtividade e lançasse as bases realmente de uma industrialização bastante acelerada. Essa era uma ideia da esquerda, uma ideia que Trotsky propunha. E Stalin só vai adotar isso depois que Trotsky já tinha sido não apenas afastado do partido, mas no mesmo ano em que ele deixa a União Soviética, né, e não acabaria voltando. Então, e se a gente observar o discurso das lideranças do partido na década de 20, em muitos momentos eles voltavam atrás, enfim, não há um posicionamento muito rígido das figuras de liderança, nem em relação à política externa, nem em relação à política interna, que percorra toda a década de 20. Essas figuras vão mudar de posição, vão fazer alianças de ocasião, e o Stalin, nesse aspecto, foi muito habilidoso, mais habilidoso do que o Trotsky, em trazer algumas figuras do partido para o seu lado e posteriormente, enfim, romper com essas figuras até o momento em que a linha do partido acabou sendo controlada basicamente por sua figura, por seu grupo, né, pelo grupo do Stalin.
E aí os apoiadores do Stalin vão apontar em algumas ideias de Trotsky também aspectos violentos ou aspectos, enfim, políticas brutais em relação à população, como, por exemplo, a ideia de militarização dos sindicatos. É sempre apontado, por exemplo, isso como um sinal de que um governo sob Trotsky não teria sido mais suave, digamos assim, menos violento do que foi o governo sob Stalin. Mas e aí entramos nos grandes problemas dessa discussão. Acaba que essa discussão acaba entrando muito em contrafactuais, se tivesse acontecido isso, se Stalin não tivesse assumido o poder, e em história existe um limite pelo qual é possível trabalhar com contrafactuais com alguma qualidade, né? Respeitando uma discussão histórica válida. Muitas vezes a gente cai num campo de mera especulação que contribui muito pouco para o debate. Uhum. Rodrigo, trazendo um pouquinho agora para o presente, está acontecendo hoje na Rússia uma espécie de reabilitação da figura do Stalin? E quais são os interesses e os processos políticos por trás disso? Sim, eu diria que sim, que está acontecendo um processo de uma reabilitação parcial da figura do Stalin. E é um processo que não vem de hoje, não vem, digamos, dos últimos anos, mas ele gradualmente, na última década, e talvez até mais, ele vem tomando parte no debate político, claro, muito acelerado desde o início da guerra na Ucrânia, mais esse processo ficou mais marcado na vida política da Rússia. Mas por que eu digo uma reabilitação parcial? Porque a figura de Stalin era apresentada num contexto muito específico. Não se trata do Stalin, o revolucionário georgiano que agitava os trabalhadores nas fábricas do Cáucaso, no porto de Batumi, nas indústrias petrolíferas de Baku. Não se trata do Stalin, um prisioneiro político na Sibéria, ou, enfim, um bolchevique em 1917 em Petrogrado. Tampouco do comissário político na Guerra Civil, ou do comissário muito menos do comissário das nacionalidades, tentando buscar uma nova política para as minorias do antigo Império Russo. Trata-se do Stalin, generalíssimo, comandante máximo do Exército Vermelho, no contexto da invasão nazista e, posteriormente, na vitória sobre os nazistas. Mesmo se a gente não se limitar ao Stalin, a União Soviética, no discurso político putinista, ela é apresentada como uma força militar importante, como mais uma manifestação desse Império Russo, digamos assim, dessas coleção de vitórias militares da história da Rússia, dessa oposição histórica russa em relação ao Ocidente. Então, quando se fala em Stalin, e quando se coloca o Stalin sob luzes positivas, quando se reinaugura monumentos do Stalin, de um lado, se está fazendo uma concessão a uma parte da base, né, o Partido Comunista da Federação Russa hoje tem ali cerca de um quinto das cadeiras do parlamento, é o segundo maior partido, tem alguma força no que sobrou dos sindicatos, em vários setores da política russa, alguns governos, algumas prefeituras, e hoje compõe uma parte da base, digamos assim, do governo Putin. Então, se faz concessão a esse partido que busca restaurar os símbolos da União Soviética, e em particular, restaurar a imagem do Stalin. Por outro lado, e ao mesmo tempo, né, uma faca de dois gumes, o governo acaba ressaltando esse sentimento patriótico, esse uso da vitória na Segunda Guerra Mundial, na Grande Guerra Patriótica, como um elemento unificador e
ainda mais no contexto do atual conflito com a Ucrânia, num um paralelo histórico, né? Porque, de fato, se a gente for bastante rigoroso, não se tratou apenas da Alemanha hitlerista invadindo a União Soviética, mas de uma coalizão, o eixo que era uma coalizão de diversos países, Romênia, Hungria, a própria Finlândia invadiu a União Soviética, havia soldados espanhóis da Divisão Azul do Franco, até o mesmo batalhão português, italianos. Então, trata-se aí, e mesmo colaboracionistas franceses numa legião, na Legião Charles de Gaulle, Legião da SS. Então, era uma coalizão europeia invadindo a União Soviética, e aí se traça esse paralelo histórico de que hoje a OTAN formaria novamente uma coalizão ocidental, mais uma vez tentando entrar na Rússia. Né? Não, esse paralelo é muito importante atualmente. Não é à toa que numa exposição de equipamentos militares capturados na Ucrânia, que foi realizada em Moscou no ano passado, havia um tanque alemão da Segunda Guerra Mundial, um tanque capturado lá na Segunda Guerra, na Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história, de 1943, e logo em seguida um tanque contemporâneo, alemão também, mas dessa vez contemporâneo, capturado recentemente na Ucrânia. Então, os paralelos históricos eles estão muito presentes em toda essa discussão, e o Stalin cumpre esse papel específico de líder do país nessa vitória militar, que foi a maior vitória militar, sem dúvida, da história, um momento importantíssimo, não apenas para a Rússia, mas para toda a humanidade. Então, se reforça esse aspecto do Stalin, enquanto se esquece vários outros aspectos do Stalin e da própria União Soviética. Rodrigo, como a gente mostrou no início do programa, essa questão desse embate entre Trotsky e Stalin tem animado debates aqui no Brasil, nas redes sociais, né? Na sua opinião, essa disputa Trotsky-Stalin diz algo sobre o momento que a gente vive no Brasil ou é meio que um debate meio estéril entre intelectuais? É um debate que, sem dúvida, faz sentido e é inevitável dentro da esquerda, e particularmente dentro do assim chamado que restou no movimento comunista. Um debate fundamental nesse aspecto. Né? E, do ponto de vista dos marxistas, é um debate importantíssimo. Por outro lado, é claro que o trotskismo, em relação a outros países, na América Latina, o trotskismo ganhou uma importância muito grande e desproporcional, eu diria, em relação a vários outros países. Né? Se a gente pensar na Argentina, no próprio Brasil, no México, o trotskismo tem uma presença política muito forte, enquanto na própria Rússia ele foi basicamente esquecido. Né? Hoje, os movimentos trotskistas são realmente uma coisa muito marginal. Mesmo dentro do discurso da esquerda, é uma coisa muito, muito marginal aqui na Rússia. Na América Latina, ele tem essa importância maior e acredito que talvez por isso esse debate venha com mais força. Por outro lado, o debate em torno da figura do Stalin ele tem ressurgido nos últimos anos, não apenas no Brasil. Né? Se a gente for tratar da situação da Ucrânia, é inevitável fazer referência, inevitável analisar o papel que o Stalin cumpriu ao longo do século XX. E, lamentavelmente, é um papel que tem se tornado vítima de revisionismo histórico nos últimos anos. Se a gente for discutir particularmente a questão da Segunda Guerra Mundial, é um tema no qual o revisionismo histórico está caminhando a passos largos no Ocidente e mesmo entre o que a gente pode considerar a academia mainstream, digamos assim. Né? Há uma tentativa muito clara de revisar o papel da União Soviética e, portanto, o papel de Stalin na Segunda Guerra Mundial. Agora, é claro que
se a gente for falar do quadro amplo da situação brasileira, é um debate bastante circunscrito a partidos políticos, a propostas de um setor da esquerda que, no final das contas, é um setor que ainda é bastante minoritário, né? dentre, dentre todas as outras posições, as outras propostas de uma esquerda mais ampla. Rodrigo, mas eu Porém, queria te. enfim, a história, eu sou historiador, eu não vou me furtar a esse debate. Acredito que é fundamental a gente entender o século XX e isso passa por essa discussão, sem dúvida nenhuma. Assim, então, era justamente isso que eu ia perguntar, porque uma coisa é você olhar para a história, tentar entender, mas da maneira como esse debate tem sido colocado, por exemplo, Trotsky versus Stalin, fica parecendo meio que uma disputa, assim, com todo respeito, as pessoas envolvidas são intelectuais, pessoas eu vendo esse debate eu aprendi muito, mas parece quase que uma gincana, né? O contexto que a gente vive hoje no Brasil, a gente saiu há pouco tempo de um governo de extrema direita, a gente sabe que ainda dentro da população tem uma parcela que apoia esses ideais. Qual que é a função de ficar debatendo da forma como está sendo feita as divergências entre Trotsky e Stalin nesse momento hoje no Brasil? Tem alguma função? Eu acredito que, para um público mais geral, de fato, é um debate bastante afastado da realidade imediata, né, dessas pessoas. Agora, dentro daquele contexto de uma esquerda que propõe uma ruptura revolucionária, é um debate militar. Mas, enfim, tendo a concordar que o debate histórico ele precisa ser aprofundado e deve começar pela própria história do Brasil, né? que é, que é o objeto de interesse se a gente está falando da política nacional. Me parece que faria tanto sentido discutir essa questão quanto discutir as implicações da Revolução Francesa. Elas existem, mas para um público geral é algo muito afastado da sua realidade. E, claro, e a tendência, quando se apresenta ao público geral, é você simplificar em termos. Aí coloca Trotsky versus Stalin. É um debate que, nesses termos, já foi superado há muito tempo. Acredito que a gente poderia colocar em termos mais válidos, nem tanto. Né? No final das contas, se a gente for analisar essas duas figuras, a gente vai chegar à conclusão. Acho que qualquer um analisando seriamente, e mesmo os respectivos defensores no debate em questão, tenderiam a encontrar posições razoáveis dos dois lados. Né? Não dá para reduzir a um debate tão binário, assim, personalista, no final das contas. Uhum. E o que a esquerda, né, a esquerda brasileira especificamente, poderia de fato aprender analisando, não de maneira apaixonada, mas de uma maneira mais racional, os erros e os acertos da experiência soviética e de outras experiências socialistas pelo mundo? Nós vivemos nesse contexto do surgimento de uma nova Guerra Fria, e em que está despontando o poderio chinês. Né? Indubitavelmente a potência que está emergindo, uma força extraordinária, e a gente, se quer entender a China, é fundamental entender a União Soviética. E os próprios chineses tomam as políticas, assumem as políticas que assumem, observando a história e os erros da União Soviética. Disso não há dúvida nenhuma. E aí, se a gente for discutir, por exemplo, pode parecer uma discussão inócua, distante, né? A industrialização da União Soviética, exportação de grãos, coletivização do campo, mecanização da agricultura, nova política econômica, mas, no final das contas, o que a China está fazendo hoje, a gente pode traçar vários paralelos com o que foi a nova política econômica. E com esse debate de maior ou menor liberalização da economia, de elementos de mercado, tudo isso está presente diretamente na política do país, que hoje, querendo ou não, é uma grande referência. E uma referência
vinda de um lugar do terceiro mundo, um país continental, com recursos, claro, uma população muito maior, mas com uma gama de recursos que não deve a nada aos recursos do Brasil, com um território amplo como o do Brasil, diverso como o do Brasil, e um país que hoje é de uma riqueza impressionante, mas que brasileiros das gerações, digamos, da geração do meu pai, se recordam da China como um país objetivamente mais pobre do que o Brasil. E hoje enfim, os chineses nos superaram e muito. Então, é uma discussão importante. Talvez, para alguém que esteja entrando agora nessa discussão, seja um pouco difícil conectar os pontos. Mas não tenha dúvida de que os chineses estão a todo momento observando a história soviética, observando a Revolução Russa e a dissolução da União Soviética como um alerta e como um exemplo, e o projeto chinês está em uma disputa interna que envolve todos esses elementos. Então, me parece que, no final das contas, é uma discussão que não pode ser totalmente descartada. Uhum. Rodrigo, a gente já está chegando ao final, mas eu queria aproveitar esses últimos minutos para te pedir dicas, então. Quem quiser estudar a fundo, sem esses binarismos, né, a história da União Soviética, das diversas correntes, queria que você desse algumas dicas de livros, de documentários, enfim. No Brasil a gente ainda tem, lamentavelmente, uma certa limitação editorial, né, de traduções, mas alguns clássicos básicos aí, né, não precisa entrar se a gente está falando de um debate que busca o grande público, há livros como, por exemplo, o Revolução Russa, da historiadora australiana Sheila Fitzpatrick, traduzido para o português. É um livro bastante introdutório sobre a Revolução Russa, mas com um livro que influenciou bastante os estudos sobre a União Soviética, de uma escola mais contemporânea dos estudos soviéticos. E no final das contas, esses debates, que são muitos, acabam trazendo grandes contribuições. Eu mesmo já tive a oportunidade de falar de diversos desses temas. Devo publicar um livro para que vem, uma biografia introdutória, uma biografia para o grande público, do Stalin, e vale muito, sempre é muito válido buscar uma leitura direto da fonte. Então, Trotsky tem uma obra muito ampla e bastante traduzida, que debate vários desses temas, e que é amplamente utilizada pelos trotskistas quando se trata de debater o período soviético. O próprio Lenin tem uma obra vastíssima e, em grande parte, acessível online, traduzida. Mas é isso, acaba sendo, no caso do Brasil, um universo um pouco limitado, por causa das traduções. Porque, infelizmente, a gente ainda tem o grosso das bibliografias mais comentadas nesses temas não foi traduzido para o português. Então tá, obrigada, Rodrigo. Obrigada pelas dicas, por todas as informações que você trouxe aí, ajudar a gente a entender essa história de um jeito menos, né, preto no branco. Nossa tarefa como historiador, mas muito obrigado pela oportunidade. E esse foi o BDF Entrevista. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h, na Rede TVT e no YouTube do Brasil de Fato. Lembrando que no nosso YouTube você também pode assistir as edições anteriores e tem muita coisa bacana. Se você preferir ouvir, o BDF Entrevista também vai ao ar na Rádio Brasil de Fato, nos 98.9 FM. Só que por lá um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Até a próxima. Tchau!